Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Saúde a todos aqueles que nos acompanham a esta hora. Cá estamos de volta para mais um programa Hora da Verdade. Perguntas e respostas com o Pastor Ivo. Quero aqui agradecer a todos quanto têm acompanhado este programa, agradecemos as vossas orações, agradecemos aqueles que também têm feito de tudo para partilhar, não é? Com outras pessoas este programa, os que têm partilhado os seus comentários. Temos visto que alguns têm feito isso. Quero aqui agora agradecer a todos vocês. Aqueles que também têm lá, como sempre, selecionado o gosto, o like. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Essa é a melhor forma que você pode contribuir para que mais pessoas sejam abençoadas. A palavra de Deus diz que, olha, de graça recebeste, então de graça dê. Então, participe, contribua, partilhando este vídeo, deixando o seu comentário, o seu like, e que Deus ricamente continue abençoando a sua vida. Cá estamos hoje para responder a mais uma questão das várias questões que foram apresentadas. Houve uma questão que mexeu muito comigo e que tem sido muito comum. Um jovem, não vou fazer menção o nome do jovem, ele pediu anonimato. Algumas pessoas têm receio de partilhar seus assuntos, têm receio de exposição, mas em momento algum nós iremos expor a qualquer pessoa que seja. Amém? O diabo entra muito por aí, ele promove em nós um espírito de medo. Então ficamos com receio de partilhar nossos assuntos. É por isso que muita gente sofre. Muita gente está sofrendo calado. Tem receio, tem vergonha de exposição. Mas graças a Deus este jovem apresentou uma questão que tem afetado muitas pessoas. É um jovem de 34 anos e ele está neste momento passando um momento difícil. Ele está mesmo num processo de separação. Ele é casado, está num processo de separação. E segundo ele, a causa da separação é a vida sexual. A vida sexual que ele tem com a sua esposa. E não, segundo ele, não há entendimento, não é? Entre ambos. E o mais agravante, o que agravou mais ainda a relação, foi o fato da sua esposa ter descoberto que ele frequentemente tem se masturbado. Então, ele procura entender a manifestação disso tudo. E segundo ele, ele ama a esposa dele, mas não tem tido prazer naquilo que é o ato sexual com sua esposa. E encontra sempre refúgio, não é? Neste ato de masturbação. E a pergunta que ele faz, em conclusão, nessa questão toda é: será, pastor, a masturbação um pecado? Essa é a pergunta que nós fazemos a todos que nos acompanham. Será masturbação pecado? Olha, o mundo todo, se formos analisar desde os anos passados, o mundo todo tem assumido masturbação como algo normal. Cientificamente é provado, é dito, muitos cientistas têm dito, médicos, psicólogos têm afirmado que existem benefícios para a saúde do homem no que diz respeito à masturbação e aconselham as pessoas a masturbarem-se. Se formos ao Google, vamos procurar investigar sobre masturbação. Há muita informação de benefícios da masturbação. O grave nisso tudo é que todos falam dos benefícios da masturbação, cientificamente falando, mas ninguém fala das consequências espirituais da masturbação. Amém? Ninguém fala das consequências, dos efeitos colaterais daquilo que é o ato de masturbação. Então eu quero deixar bem claro que não estou aqui para discutir com ninguém,
não estou aqui para reprovar a ninguém, a sua maneira de pensar, o que você acha, o que você pensa. Tudo bem, está abençoado, todos são livres de pensar como querem pensar. E fazer lembrar também que eu não trago aqui um pensamento meu, não é? Eu já disse isso. Eu apenas estou aqui como um instrumento, um vaso, para partilhar com várias pessoas aquilo que diz a palavra de Deus. O que Deus diz sobre isso. Amém? E entender que nós somos homens, somos seres humanos. E a Bíblia diz que nós somos obra de Deus, não é? Deus é que fez o homem. Deus é que fez o universo. E nós fazemos parte dessa criação. E quando falamos de sexo, entrando já direto para a questão de masturbação, quando falamos de sexo, vida sexual, porque masturbação faz parte da vida sexual. Quando falamos de vida sexual, de sexo em si, biblicamente falando, sexo é algo criado por Deus, não é? Para trazer satisfação ao homem, prazer ao homem. Neste caso, dentro de um casamento. É sexo que traz prazer e que também possibilita aquilo que é a multiplicação, não é? Para aqueles que fazem filhos, obedecendo aquilo que é a instrução de Deus, quando diz multiplicai-vos, não é? A Bíblia diz Deus os abençoou, macho e fêmea. E Deus disse agora, dominai a terra, sujeitai a terra, multiplicai-vos. Então, sexo foi introduzido nesse sentido, para multiplicação e prazer no casamento entre homem e mulher. Esse aqui é o conceito, ok? De sexo. É assim como Deus projetou o sexo. Agora, masturbação. O que é masturbação? Masturbação é uma forma do homem ou do ser humano procurar dar a si mesmo prazer, violando aquilo que é este princípio de Deus. Então, se eu próprio ignoro aquilo que é o plano, o projeto e o princípio de Deus e tomo a decisão de dar prazer a mim mesmo, é uma invenção minha, para trazer uma satisfação, um prazer, não é? A mim mesmo, através de um ato sexual, sem envolvimento de uma segunda pessoa. Então, em si, já é uma violação de um princípio de Deus. Por isso que vem a ser um pecado. A Bíblia, ela fala sobre prostituição. E quando fala da prostituição, a Bíblia não está a referir somente o fato de um homem ou de uma mulher se envolver com várias pessoas, como o mundo fala sobre a prostituição, como definimos a prostituição. Mas quando a Bíblia fala de prostituição, fala de tudo quanto vai contra o princípio de Deus. Por exemplo, imoralidade sexual. A imoralidade sexual também, aqui, acaba sendo, não é, uma umbrella que envolve, não é, aquilo que é masturbação. Imoralidade sexual envolve também a fornicação, adultério, como também envolve masturbação. Vamos à palavra de Deus que se encontra no livro de Coríntios, capítulo 7. 1 de Coríntios, capítulo 7. E vamos ler o versículo 1. Diz assim: Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição que envolve também fornicação, adultério, masturbação ou qualquer outro tipo de ato sexual que vai contra o princípio de Deus. Prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. Repito o versículo 2. Mas por causa da prostituição, que podemos considerar também masturbação ou fornicação, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada um tenha seu próprio marido. Deus está dizendo, olha, para evitar tudo isso, case, tenha mulher, tenha marido. Porque isto só pode ser aprovado, esse ato sexual só pode ter a minha aprovação se você tiver mulher ou você tiver marido. Então, case. Versículo 3. O marido cumpra para com a mulher suas responsabilidades conjugais e da mesma sorte a mulher para com o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo,
mas tendo a mulher. Amém? Então, o caso deste jovem, casado, e ele, mesmo casado, ainda tem a necessidade de se masturbar. A Bíblia diz que o corpo deste jovem não é dele, mas é da sua esposa. Assim como o corpo dela também não é dela, mas é do seu marido. Então, ele não pode decidir por si mesmo se ok? Como eu posso explicar? Dá prazer a si mesmo, ok? Ele não pode entrar nesse princípio, achar que pode se dar prazer. Um ato sexual que não envolva a sua mulher, mas somente a ele. Ele não pode ir por esse caminho. Ele já está pecando, como qualquer outra pessoa, mesmo fora do casamento. Nós vamos entender isso mais além. Diz aqui no versículo 5, não desfraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicardes à oração, mas depois uniu-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Estes estão sendo tentados por Satanás, porque uma brecha foi aberta. Ok, versículo 6. Digo, porém, isto como concessão e não por mandamento. Versículo 7. Porque quisera que todos os homens fossem como eu sou. Paulo é que está falando, o apóstolo Paulo. Mas cada um tem de Deus seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, solteiro. Mas se não podem conter-se, Paulo está dizendo, se não aguentam, se não conseguem resistir, casem-se. Porque é melhor casar-se do que abrasar-se. É melhor casar do que arder com chama do fogo do inferno. É que o apóstolo Paulo está referindo aqui na palavra. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, o casamento foi feito por Deus para abençoar o homem como a mulher. E ele diz, olha, eu consigo, eu sou solteiro, não preciso de uma mulher. Mas quem dera se todos vocês conseguissem. Mas se não conseguem resistir às tentações, às provações, melhor casar do que abrasar. Então, está claro que masturbação é pecado. Masturbação é pecado. Cientificamente diz que sim, traz benefícios, faz bem por aí, saúde, pele, boa disposição. Como eu disse, ninguém fala das consequências espirituais de masturbação. Quais são as consequências espirituais de masturbação? A masturbação, entenda aqui, masturbação, o ato de masturbar-se, quando você se masturba, o que acontece? Você acaba se dando prazer, não é? E como resultado disso, você acaba, não é? Como é que se diz? Você atinge o orgasmo e você liberta o espermatozoide. O esperma em si é sangue. Então, quando você liberta o seu esperma, você está libertando o seu esperma sobre o altar de Satanás. Amém? Estou falando espiritualmente. Você está adorando a Satanás. Ok? Masturbação, o que faz? Masturbação mata o amor, como o caso deste casal. O amor morre. Masturbação, ok? Não somente mata o amor, mas também mata o respeito e mata a vida. Todos aqueles que são viciados em masturbação, vivem se masturbando. Quando procuram um parceiro, uma parceira, sempre a origem dessa pretensão é algo carnal, é algo físico. Procuram uma satisfação física. Não são movidos pelo amor. É o que a masturbação faz, mata o amor. A pessoa só procura satisfação pessoal, sexual, carnal, e nunca olha para o amor. Tira o respeito. Como o caso deste jovem, humilde, porque ele apresentou o seu caso, ele tira o respeito da sua esposa quando decide se masturbar, ignorando a sua mulher. A Bíblia diz que aquele que acha uma mulher alcança a benevolência do Senhor. Ele ignora este princípio e decide se masturbar.
A masturbação, como eu disse, mata a vida. Porque o espermatozoide carrega vida. É por isso que Deus diz, multiplicai-vos, enchei a terra. Agora, temos que entender, quando a pessoa se masturba, entenda que Satanás não está lá apenas como um espectador, ok? Porque aquilo é algo sobre uma influência espiritual. Ele diz, faça isso para poder te satisfazer. Então, você se encontra masturbando. Mas Satanás, ele não está ali como apenas um espectador, ok? Ele está ali exatamente para ser adorado. O ato de masturbação vem a ser um culto espiritual. Porque a relação entre marido e mulher, quando eles se envolvem, ok? Quando o homem conhece a sua esposa sexualmente, é um culto de adoração a Deus. Se você não sabia. Fazer amor com sua mulher é um culto de adoração a Deus. Deus é glorificado quando você se relaciona sexualmente com seu marido, com sua mulher. A Bíblia diz que tudo que vocês devem fazer, ok? Diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Então, casamento é algo abençoado por Deus. Homem e mulher feitos por Deus. Sexo, algo criado por Deus, para nos dar prazer, nós casados, amém? Para nos dar prazer no casamento e para a multiplicação. Então, quando eu me relaciono sexualmente com a minha esposa, os anjos louvam o Senhor. Aleluia. Mas quando é fora do casamento, então o diabo é glorificado. Satanás é glorificado. Então, quando eu me encontro masturbando, fruto de qualquer imaginação, alguns recorrem à pornografia para poderem tornar o processo mais eficiente, mais prazeroso. Geralmente, a masturbação está associada à pornografia. Ok? Então, todas as vezes que eu me encontro masturbando, estou glorificando Satanás. Os meus espermas, eles estão lá como uma manifestação de uma oferta sobre o altar de Satanás. Agora, que impacto isso traz na minha vida? Aí é que está. Porque eu estou dando algo a ele. Mas ele não está somente assistindo. Ele devolve algo para mim. Cada vez que eu me encontro masturbando, o que acontece? Toda a minha energia, todo o meu potencial é sugado da minha pessoa por Satanás. Quando eu me masturbo, cada vez que eu me masturbo, o Satanás envia espíritos imundos para a minha vida. Esses espíritos, legiões, eles passam a influenciar a minha vida. E todo o potencial que Deus colocou em mim, todo o potencial é sugado da minha pessoa. Daí que muitos começam a ter vários problemas, até problemas financeiros. Há pessoas que estão chorando problemas financeiros, mas não têm noção que o problema financeiro está lá porque foi aberta uma porta. E essa porta chama-se masturbação. Muitos problemas sentimentais, casamentos, até em namoros, pessoas que não conseguem casar, eu venho orando por um casamento, estou à espera de um casamento, mas ao mesmo tempo você vive se masturbando. Como uma forma de dizer, ok, eu não vou pecar, não vou adulterar, não vou fornicar, então eu vou me masturbar enquanto eu espero. Masturbação é pecado, meu irmão. Masturbação é pecado, minha irmã. Você que vive masturbando, agora eu lhe peço, para de se masturbar. Stop that. That's a sin against God. É um pecado contra Deus. Você está abrindo portas para demônios atuarem na sua vida. E os demônios, esses espíritos imundos, estão tomando de si todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Eles estão sugando da sua pessoa. Gostaria que tivéssemos mais tempo para podermos falar sobre este tema, porque afeta muitas pessoas. Adolescentes vivem se masturbando, jovens vivem se masturbando, pessoas adultas vivem se masturbando. O mundo está promovendo a masturbação, pornografia. Todo mundo, tudo é pornografia. São filmes promovendo pornografia, músicas promovendo pornografia. Todos nós carregamos pornografia nos nossos telefones, sem pedir. De repente você abre uma página, está lá pornografia. Então o inferno está investindo, porque ele sabe que por esta porta ele pode destruir-nos como filhos de Deus. É por isso que a Bíblia diz que meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E diz no livro de João 10
O diabo ele vem, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele entra pela fornicação, ele entra pela prostituição, ele entra pela masturbação, pela pornografia e ele consegue prender a sua vida. Muita gente está presa à masturbação, viciados em masturbação. Não conseguem viver sem masturbar-se. That's a demon. É um demônio que está atuando na sua vida. Então, o caso deste jovem, ele está num processo de separação. Eu diria, separação não é a solução para vocês. O que vocês precisam é da intervenção divina na vossa vida. Ainda bem, o primeiro passo foi abrirem-se para partilhar este assunto, como qualquer outra pessoa que está na mesma situação, que vive preso à masturbação. Então, o que a palavra diz? Qual é a solução que nós temos para isso? 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele não só nos perdoa, Ele nos purifica. Ele nos purifica de toda a injustiça. Você sabia que o diabo não quer que você peça perdão? O diabo não quer que você reconheça que masturbação é um pecado. O diabo quer te manter ignorante, que você venha discutir, não, por que é pecado, por que não é pecado? E quanto mais ignorante você fica, mais atormentado você é por este demônio que está destruindo a sua vida pela porta da masturbação. A minha oração é que você seja liberto em nome de Jesus. Como nós dissemos, este é um programa Hora da Verdade. Nada pessoal, não é nada contra ninguém, mas estamos aqui para trazer a verdade que é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o primeiro passo é você reconhecer que masturbação é um pecado. E o segundo passo é você pedir perdão a Deus, para que Ele possa te purificar de toda a injustiça. Se você quer realmente se livrar desse mal, deste vício, desta escravidão, masturbação, que tem afetado a sua vida, em muitas áreas que você nem sequer tem noção, em muitas áreas, os demônios entram pela masturbação. Seu casamento está destruído, suas finanças estão destruídas. Olha, espiritualmente falando, masturbação acaba frustrando, ok? Aquilo que é a nossa vida de oração, de comunhão com Deus. Não há como eu prosperar na comunhão com Deus, na oração, no jejum, quando eu vivo masturbando. Não. Masturbação acaba frustrando a minha vida de comunhão com Deus. Não tenho como prosperar com Deus se eu vivo me masturbando. E eu quero exortar a você, meu irmão, alguns até líderes, pastores, profetas, apóstolos, livra-se da masturbação. Saiam disso. Jovens, adolescentes, pais, aconselhem os vossos filhos para que eles se livrem da masturbação, porque isso traz consequências espirituais muito sérias. Que Deus possa abençoar. Agora eu quero que você ore comigo, se você quer se livrar disso. Ora comigo agora, diga: querido Pai, eu aceito que pequei. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros e as minhas falhas. Hoje eu me divorcio do espírito da masturbação. Hoje eu nego viver praticando a masturbação. Liberta-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Salva minha alma. Tenha misericórdia de mim. Perdoa-me por todos os meus pecados. Eu agradeço por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você fez esta oração, como eu disse, livro de João, capítulo 1, versículo 9, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Não somente perdoar, mas purificar-nos de toda injustiça. Para mais ajuda, se precisar de ajuda, pode contactar-nos a posterior. Ligue ou mande uma mensagem no número que está passando no rodapé. Nós estamos sempre disponíveis para ajudar a qualquer pessoa que seja. Não importa a sua religião, se você é muçulmano, você é budista, não importa qual é a sua igreja.
Este canal é para todas as pessoas. E que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua família. E para este casal que apresentou esta questão, eu declaro paz no vosso casamento. Haja restauração em nome de Jesus. E eu cancelo o espírito da masturbação no vosso casamento. Cancelo todo o plano satânico e diabólico contra o vosso casamento, contra a vossa vida sentimental. Haja avivamento no vosso casamento. Sejam libertos de toda manifestação demoníaca, de todos os espíritos imundos que tenham entrado na vossa vida através da masturbação. Declaro paz na vossa vida. Declaro a bênção de Cristo Jesus. Agora é para sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Não se esqueçam, por favor, partilhem este vídeo. Amém. Ajudem outras pessoas a se libertarem de várias situações. Envie também suas questões. Amém. São várias questões. Estamos orando para podermos acomodar mais questões. Mande qualquer questão para o número que está passando no rodapé. Também não se esqueça de deixar os seus comentários e o seu like. E que Deus ricamente lhe possa abençoar. Até o próximo programa. Deus abençoe. O maior profeta na história da Jesus Cristo. And I'm talking to someone here.